história é essa de que vai se transferir para os estados a possibilidade de legislar sobre porte de armas, sobre utilização de armas no Brasil? Pois bem, tem um projeto na Câmara Federal que já está em debate, já está em comissões, discutindo a possibilidade de mudar a legislação sobre armas no Brasil, fazendo com que os estados passem a ter autonomia para legislar sobre quem tem direito a portar armas ou adquirir armas de fogo no país. Veja só, boa parte dos estados brasileiros estão com problemas da segurança pública, da presença do crime organizado, da milícia. Veja aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro, deputados afastados, até uma deputada conhecida inclusive como madrinha no crime organizado. Tal a junção dessas questões da violência, da bandidagem com o poder legislativo, com o poder executivo. Então, de repente, os estados brasileiros passam a legislar, a ter esse poder de repassar armas na sociedade. No mínimo, aqueles estados que não controlam a questão da segurança pública perderam essa luta, essa possibilidade de garantir a democracia, a liberdade e os direitos humanos nos estados, porque estão envolvidos com milicianos, com crime organizado. Esses estados passam a legislar com armas. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É preciso ficar esperto nisso, sociedade brasileira. Mais ainda, toda essa questão do crime organizado, hoje, as informações correm bem abertamente. Veja só, aquele cidadão que é condenado por algum motivo, por um crime qualquer, quando vai cumprir pena nos presídios, sobretudo nos presídios hoje já do Norte, Nordeste, não quero nem colocar a questão do que acontece no Rio de Janeiro, São Paulo. Sabe qual é a triagem, qual a pergunta que se faz para aquele presidiário, novo presidiário? Qual a sua facção? Qual a facção que você pertence? Se o sujeito não está no Comando Vermelho ou no primeiro comando da capital, ou não tem facção, precisa ser identificado, porque corre risco de morrer ficando em facções diferentes. Isso já acontece nos presídios brasileiros. Então é muito grave para que você mude a legislação das armas para atender interesses politiqueiros na sociedade. Essa é uma questão que precisa estar bem clara para todos nós, porque isso envolve a questão da liberdade, do respeito à cidadania. Isso é uma coisa que precisa ser discutida e está sendo discutida no parlamento, mas que a sociedade deve acompanhar. Para isso, nós temos as redes sociais, temos como começar a conversar com os parlamentares, identificar a comissão onde esse projeto está circulando lá no Congresso Nacional, para que a gente possa ter uma posição. O segundo é a questão da reforma tributária. Não houve nenhum projeto de tanta importância hoje no Brasil do que a reforma tributária. Ela é importante para a sociedade brasileira. Foi muito importante a sua aprovação. Tem passado um legislativo como o próprio Plano Real. Talvez o maior impacto até hoje tenha sido de um projeto eficiente nesse campo da economia, de que o Plano Real. Agora, a reforma tributária. Infelizmente, no Brasil, essas coisas demoram demais. Demoram para chegar até onde nós chegamos agora com essa aprovação, e vai demorar porque isso vai correr e transcorrer essas modificações durante 50 anos. Vamos apressar o passo, né? Os jovens, a sociedade brasileira, quer que esse país seja um grande país. E para isso, nós precisamos colocar na prática as grandes reformas. E a reforma tributária é importante para a nossa nação, para o nosso Brasil, né?
Mas hoje, o nosso entrevistado, já conversamos aqui no Pé de Ouvido, mas o assunto básico, maior, que trata essa questão hoje, até porque tomou vulto não só nacional, mas um vulto mundial, porque nós somos uma cidade, Maceió, onde temos o afundamento de 5 bairros, 60 mil pessoas, famílias pessoas estão fora desse processo, foram desabrigadas, desalojadas, a palavra é essa, desalojadas das suas casas, onde construíram a sua vida, a sua história, a sua cultura. Os bairros que estão afundando, como Pinheiro, Bom Parto, Bebedouro, Mutange, enfim, e todos os restantes que circundam essa área, que margeiam essas áreas. Aliás, essa questão é inusitada. Você chega no Bom Parto, sobe a ladeira do Bom Parto, um lado da ladeira foi desocupado, retirada a população. O outro lado, da parte mais íngreme, mais problemática, entre as duas valas que dão as duas ladeiras do Bom Parto, ali continuam morando as pessoas com pequenos negócios, sem um cliente, sem o consumidor, sem a população de lado. Entregue às baratas nessa história tão absurda que se montou por conta da Braskem. Professor Dilson Ferreira é professor da Universidade Federal de Alagoas, do curso de arquitetura, é um estudioso com larga experiência em cidades, na questão da mobilidade urbana. Enfim, tem se debruçado sobre essa questão da Braskem permanentemente. Ele e outros professores, pessoas preocupadas, comprometidas com o futuro da cidade e com essa aberração que aconteceu com essa família. Professor Dilson, é uma satisfação tê-lo aqui. Essa questão do Bom Parto, essa questão dos flechados, porque hoje bate demais nessa questão tudo, porque a tragédia já aconteceu. Para mim, a tragédia ela está aí, não é o fato de se vamos ter mais afundamentos, mais problemas em outras minas, mas o fato é esse, real. Essa população vai sair? Qual é o sentimento? Você tem acompanhado muito essas pessoas, sabe da angústia, do sofrimento. Como é que ficou essas últimas reuniões nesse sentido? Primeiramente, queria agradecer esse bis aqui, né? Voltando no Pé de Ouvido. É um prazer estar sempre conversando com você, Regis. Na verdade, assim, existia antes, né? Como a gente sabia, os 5 bairros afetados, aquela mancha, né, que foi o mapa de criticidade 00 que a Defesa Civil fala, né? E agora foi ampliada com a mina 18, né? Ampliaram um pouco mais, colocaram mais áreas e incluíram o Bom Parto na área. Só que não foi realocado ainda. Incluíram essa população agora. Só que os flechados continuam de fora. O pessoal lá no final, Bebedouro, continua de fora. E além disso, é como eu estava falando ontem nas redes sociais. A gente fala que tem um mapa realmente delimitado pela prefeitura, onde tem a área de risco, que foi desocupada, e tem a área de monitoramento, que é a que chama de criticidade 01, que é o mapa da Defesa Civil. Só que tem um mapa invisível, que a gente não aparece, nenhum político fala, nenhuma autoridade fala, que é aquele mapa onde você chega ali, vou dar um exemplo, como você falou aí no Bom Parto, que tem um lado que não tem, né? Isso. O cara não está nem no mapa de monitoramento, o cara nem está no mapa de risco, mas ele está num mapa invisível. E ele já mora numa região de risco, que é Isso. uma encosta ali, né? Então é um mapa que não está em nenhum lugar. E aí quando eu vou para a rede social e boto um mapa que eu pensei, isso aí não existe, isso aí você está querendo fazer terror. Não. Se você chegar ali da Fernandes Lima, aquelas quadras próximas da Fernandes Lima, e para trás ali, né, no CEPA, você tem um mapa de monitoramento. Acho que 3 ruas para dentro. Mas o cara que mora na beira da Fernandes Lima não consegue vender seu apartamento. Exato. Não consegue alugar seu apartamento. O comerciante está preocupado. Ele não consegue fazer um seguro, né? Eu quero fazer um seguro do meu imóvel. A seguradora não vai. Aquela borda todinha ali tem limitações com bancos que os caras não querem fazer seguro. Não vou fazer seguro um negócio que está na beira do abismo, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, aquela área toda, inclusive a UFAL, tem estudos, tem artigos científicos, desde 2002, que vem sendo, né, estudado aquela região, e ali está afundando. E agora teve eu acho que esqueci o nome do jornalista, que é Tiago Bonfim, eu acho, que
conseguiu 16 mil páginas da Agência Nacional de Mineração, e esse cara está se debruçando, esse jornalista. Ele fez até acho que 3 episódios nas redes sociais, né? Eu acho que é Na Rede o nome desse grupo. E ele está se debruçando e está pegando todos os relatórios dos mapeamentos que foram feitos e que a população não teve acesso, Regis. Então, assim, essa população está lá no Bom Parto, está lá nos Flechais, né? Você tem situações surreais como essa, onde o cara está... Você mora numa rua, seu vizinho está saindo e do outro lado não está. A ladeira do Bom Parto é um lado desocupado. 5 metros, a ladeira deve ter 6 ou 7 metros de largura. Vamos dizer que tenha 10 com as calçadas, que até não tem ali, não é? Mas 7 metros com uma arruada imenso, não é? De um lado que é também uma vala, que é uma área de risco, né? E aí você não está colocado nessa questão e você tem aí uma população sem saber qual o futuro, né? Aliás, não sabe mais nem o... Fora a população, como eu falei, que não está no mapa oficial, que tem esses caras que estão num mapa invisível, onde não consegue vender a casa, alugar a casa, não consegue nada. Porque eles vão colocando a área em estudo, aí observação. A avaliação deles. Agora, o que é muito mais sério é a inoperância da prefeitura. Quer dizer, tudo isso nós estamos vivenciando, o cidadão vivente da cidade, o morador da cidade, vive naquela região e é completamente desprotegido da prefeitura de Maceió. A prefeitura tem uma insensibilidade total nessa questão, né? Falta acompanhamento, estudo, de dimensionar as possibilidades reais para a população, né? Sobretudo para encontrar caminhos, né? Para quem não pode fazer um seguro da casa ou para quem possa, naquele momento, estar naquela área com o apoio público, tem que ser visto de uma melhor forma naquela questão. Exatamente, essa questão do seguro, o que acontece? A gente sabe que em outros países, lugares que tem risco, o Estado mantém um seguro, né, daquela casa. Então, se o cara viveu, achei e leva a casa do cara, o Estado sabia que ali era uma área de monitoramento, uma área que podia ter um furacão, alguma coisa, e paga. Então, assim, o imposto já inclui o seguro, né? Tem uma coisa interessante em relação a essa questão da população de Bom Parto e dos Flechais, e dessa questão da mina 18, que aconteceu, é que desde o dia 13 se não me engano, agosto, 3 meses atrás, a Prefeitura de Maceió, através da Defesa Civil, e aí acho que foi o Globo, né, que anunciou isso, uma jornalista. Para o Ministério Público, pedindo sigilo do mapa que saiu depois de 3 meses. Ou seja, depois que começou a mina a afundar, divulgaram o mapa. Esse documento é público, saiu depois, né? Mas era um documento sigiloso, indicando que a mina estava cedendo, que existia um mapa de monitoramento. Olha o absurdo, Regis. Os caras ocultaram um documento, e aí o Ricardo Melro, né, foi a público, falou sobre isso, o próprio movimento falou sobre isso, um documento pedindo sigilo, saiu no jornal O Globo, tá aí público, todo mundo vê. Então, assim... Quer dizer, termina sendo conivente, né? Aliás, tem uma palavra muito séria nisso aí, que precisa ser afirmada. Se sabia e não tomou nenhum posicionamento, prevaricou. E prevaricação é crime. Crime. É crime. Crime de... Aliás, nessa coisa toda, você não vê ninguém ainda pagando na justiça. Punido não, ninguém. Ninguém punido. Parece que isso foi uma coisa que aconteceu da natureza. E aí do dia 1º... Aliás, a Braskem tenta passar isso. Exatamente. Do dia 1º para no dia 30, 31, para o dia 1º, eu chamo de a noite do terror, Maceió. Que saiu tirando as pessoas, sim, lembra? Foi agora, já próximo a fundar. Tudo. A informação que chegou, eu não consegui apurar,
mas que até o Exército também estava presente, né? Exército, Marinha, Defesa Civil, usaram o Guarda Municipal, as forças, né? Tem relatos, inclusive tá aí na mídia, né? As pessoas deram seus depoimentos. Pessoas que chegaram, tinha 10 minutos para poder tirar tudo da sua casa e sair correndo. Quer dizer, Eu vi um depoimento de um advogado dizendo que os processos que ela tinha em mão lá e tal, ela não conseguiu nem recolher, porque relacionados a outras pessoas, a outros interesses, outras vidas, né? E ela foi obrigada a ir embora e deixar tudo que estava dentro de casa. tem um relato de um procurador, que inclusive é do MUV, do Movimento Unificado, que é o Dr. Cássio. Ele estava trabalhando em Aracaju. Ligam para ele e dizem, olha, o senhor tem que sair de casa. Ele diz, mas eu estou em Aracaju, minha casa já saí. Não, a gente vai ter que ver. Quando ele voltou, a casa estava aberta. Quer dizer, invadiram a casa e tal, para saber se ele estava lá dentro. Né? Aí ele entrou com a ação, aí tá. Então, assim, teve vários casos. Teve casos de pessoas que tinham pessoas doentes em casa, acamada, e tem que sair correndo, arrumar uma SAMU. Quer dizer, então, assim, é um desrespeito, Regis, gigantesco com a população. Né? Então, assim, ocultar um documento público, prevaricar, né? É crime de administração pública, né? Nós que somos servidores sabemos disso, né? E aí você oculta um documento, depois vaza e ninguém é punido, e o chefe da Defesa Civil recebe uma comenda na Câmara de Vereadores. Essa Câmara de Vereadores está sendo uma piada. Se ela não fizer, quem sabe se ela vai fazer uma comissão de inquérito nesse sentido. Já devia ter feito, né? Mas é de uma irresponsabilidade, um descaso. Também estão prevaricando como representantes da população. Salvo algumas raras exceções, mas a maioria está calada dentro dessa questão. 25 vereadores, inclusive é bom até falar sobre isso. 25 vereadores, tem a Teca Nelma, a vereadora Teca Nelma abriu um requerimento pedindo para uma comissão, né, para investigar a Braskem. Apenas 6 vereadores, se não me engano, o 7º, depois de alguma pressão, assinou. Então tem 25 vereadores, 25, 26, e só 7 assinaram, faltam duas assinaturas, e a gente tem que implorar nas redes sociais para que os vereadores venham a assinar. Para uma eleição, é bom pegar o nome dessas figuras, né, que não assumem compromisso. E para investigar o crime da Braskem. Aí, na retórica, eles falam, não, eu sou, né, a favor da população. Agora, na prática, ninguém atua, né? Vai lá e assinar o requerimento. Porque dizem que, como já abriu o CPI em Brasília, não precisa. Pelo contrário, é mais um braço para ajudar. Subsidiar. Exatamente. Subsidiar a comissão parlamentar de inquérito lá. A comissão de inquérito na Câmara é uma comissão de inquérito pelo regimento, que tem que ser formada. E tem poder de encaminhar depois tudo para o Ministério Público, para a Justiça. Sempre foi assim. E ao não tomar essa atitude, você está deixando de apurar situações dessas, como que as forças policiais, até o Exército, Marinha, retirar as pessoas, inclusive pela noite, né? À noite, madrugada. Tem vários vídeos. Regis, a gente que está nas redes sociais atuando, né? Eu recebi a quantidade de direct no Instagram que eu recebi. Olha, eu passei quase uma tarde inteira respondendo. Porque as pessoas mandavam assim, eu moro no Feitosa. Doutor, professor Dilson, eu tenho risco. Eu moro não sei aonde, eu estou preocupado. Então, assim, as pessoas desesperadas. Então, como o poder público não responde muito, né? Demora, né? Eles procuram os professores, as pessoas que estão mais próximas. Então, assim, eu tive que acalmar o povo. Então, tinha gente que dizia, olha, eu moro em tal lugar, mesmo assim eu vou sair. Eu vou falar uma coisa aqui para você. No sábado, depois que aconteceu, algumas pessoas me pediram. Tá tão assim, tão amedrontada, que às vezes achando que já existia, né? O pessoal fica com medo. Eu falei, ó, chama a Defesa Civil e tal, não tem nada e tal. Então eu tive que acalmar. Então, umas
4 pessoas. Eu fui nos apartamentos ali da região para poder acalmar a população. Então, a gente faz até um trabalho de apoio, né? Eu moro lá em Fernão Velho. O que é que aconteceu? As pessoas chegaram a ligar, inclusive chorando, por conta preocupada com a nossa segurança. E olha que nós estamos a quase 3 quilômetros da mina 18 em linha reta, né? Mas não havia nenhuma programação estabelecida para aquele local, para Fernão Velho. Mas já colocaram. Como fizeram uma pista na encosta do bairro e isso não teve compactação nem nada, as casas começaram a rachar. Pelo movimento Das máquinas. dos carros, do movimento de automóveis, a circulação de veículos pesados, ora, no morro, que nunca teve compactação nem nada, e passa a ter uma pista, né, asfaltada, feita tudo com objetivos eleitoreiros, as casas começaram a rachar. E começaram já a lembrar, só isso é coisa lá da Braskem. Mas como é que estava rachando aqui e entre 2 quilômetros da mina e não aconteceu nada? O que é que está acontecendo? São questões específicas da desestruturação da cidade, da ocupação desordenada. Tudo isso aconteceu, mas havia efetivamente uma preocupação muito grande de familiares, de pessoas, né, que ligavam para dizer: é melhor sair daí, dessa região, né? Tal o que se criou na cidade. Quando você sabe que você tem meios de comunicação, não só as redes sociais, a própria televisão, que devia ser requisitada para Exatamente. as autoridades ali permanentemente passassem a repassar a informação. O 8 de janeiro, com a ameaça de golpe, as televisões transmitiram ao vivo, não é? Durante horas. Um caso desse, a televisão devia ser requisitada, chamada a atenção para essas questões para poder organizar e acalmar a população. Mas isso, essa questão da prefeitura, que é o órgão central aqui, porque a prefeitura, né, o prefeito é um síndico da cidade. É como se fosse um síndico de um prédio. Só que ele é um síndico de maior abrangência, ele tem uma cidade para cuidar. E 5 bairros não é uma coisa única, isolada. É um problema de 60 mil pessoas. E tem outra coisa, Regis, saiu a propaganda, né? Depois, a Secretaria Municipal de Cultura, de Turismo, mostra, não, olha, é um probleminha. 0,58% do território da cidade. O que foi que fizeram? Pegaram a cidade inteira, área rural, rios, grotas, lagoa e tal, juntaram, que tem área total da cidade. Você pegar a área urbana, exclui as áreas verdes, e aí você tem. Então, pelos cálculos, alguns colocam 20% e tal, eu fiz os cálculos, né? Se você excluir a lagoa e tal, porque você não pode excluir a lagoa do cálculo. Porque a lagoa também faz parte. Porque a gente fala só que isso vai impactar o continente, vai pegar o bom parte. Só que uma mina, quando ela tem um problema, ela é radial, né? Ela tem uma expansão radial de impacto. Então, ela impacta a lagoa. Então, assim, aí fizeram essa equação, que na verdade, para o turista, né? Olha, é uma besteirinha, é 0,5% da cidade, mas não é. Impacta realmente 17% a 18%, quase 20% da cidade, né? Da cidade de Maceió. E mais especificamente, quando você fala ainda dessa questão da radiação, depois desse colapso aí, quais as informações lá no local precisam? Porque você passa pela parte alta da Chão de Bebedouro, você passando e observando todos os dias, você vê uma mudança. Já uma invasão ali, acho que quase não se vê mais aquela região do Mutange, do campo do CSA, ali já uma presença, sobretudo dos manguezais, de muita água. Quer dizer, a informação é que ali vem afundando e aumentando essa possibilidade da água da lagoa tomar esse espaço, né?
os estudos demonstram, inclusive saiu em revistas internacionais, né? Estudos demonstram que desde 2002, e aí eu fiz uma sequência do Instagram, quem quiser entrar depois para olhar, desde 2002 aquilo afunda, antes de anunciar o dolinamento dessa mina, então vem afundando, então já se perdeu, e aí tem, bem, você quando vai olhar as imagens, é bem chocante, você vê, vai a imagem de 2002 para cá, vai lá e mira no Butanje e faz a sequência no Google. Já há uma modificação 14 expressiva, né? 14 hectares de mangue afundaram silenciosamente naquela região, e agora mais, né? Porque afundou mais. Então, assim, é uma área gigantesca de mangue que submergiu, afundou, o solo desceu. Ali está cedendo cada dia que passa, independente das minas. Ali tem as outras 33 minas, tem 2 lá em cima, né? Total dá 35. Mas ninguém sabe o que vai acontecer, porque tem mina que está submersa. Ninguém sabe nem se ela já afundou. Você tem ideia, 2 dias depois que aconteceu, né? O colapso da mina, eu estava em casa, 5 horas da manhã, liga um jornalista da TV Pajuçara, Dilson, eu tô aqui filmando e tá tendo um redemoinho. Tu dá pra vir aqui? Aí eu saí correndo, fui pra lá, aí saiu na TV Pajuçara aqui. E eu dei já ao vivo, e aí eu disse, realmente, eu vi o redemoinho e sugando a água, ou seja, tá entrando água na mina ainda. Os levantamentos que foram feitos na UFAL, né, de qualidade da água, até então demonstrou que não tem nenhum impacto, né? Até então, até porque não dá para descer lá, estão indo com helicóptero, coletam a água e fazem as análises. Mas os pescadores, né? E aí vem o senso popular, né? Diz que está morrendo sururu e que teve impacto, sim. Inclusive, alguns peixes apareceram mortos, né? Mas aí, segundo uma constatação. O IMA disse que é uma coisa pontual, que pode ser poluição de alguma indústria que jogou, né, na lagoa. Então, assim, hoje tem 70 equipamentos monitorando a região. Agora, os equipamentos pertencem a quem? A Braskem? A prefeitura disse que é dela, né? Mas eu acredito que ser dessa parceria do acordo. A Braskem deu uma nota que tinha recomposto uma dos equipamentos que... Sonar, o sonar que foi embora no fundamento. Na região tem uns 70 equipamentos, segundo a Braskem, e a prefeitura de Maceió via a Defesa Civil. Inclusive, a Braskem investiu no monitoramento, né? No acordo, e teve investimento na Defesa Civil. Só que tem o seguinte, as pessoas printam, tiram foto e mandam para mim. Instalaram no Antares, instalaram no Pinheiro, um equipamento, né? Eu posso até mandar para você depois. Um equipamento. Você pergunta, que equipamento é esse, Dilson? E eu tentei, aí fui investigar. Como é que chama? Ele monitora gases fugitivos. O que é gases fugitivos? Na mineração, quando os caras escavam, tem gases que fogem. Então, aquilo pode ser poluente. Então, a Braskem está monitorando, a prefeitura está monitorando a cidade com alguns equipamentos para saber se a qualidade do ar alterou. Tá? Então, existe isso. Então, tem uns equipamentos aí rodando que não estão nesse 70 que ninguém falou nada. E quem está fazendo isso é o responsável pelo dano. Pelo dano. Aí eu fiquei pensando, poxa, se o cara está monitorando a qualidade do ar, é porque tem alguma coisa a mais. Agora, eu não vi nenhum jornal, ninguém falando nada sobre isso. Mas existe o equipamento, foi fotografado, as pessoas estão mandando para mim, tá? Eu ainda não coloquei nas redes sociais porque eu quero saber o que é realmente para poder informar de forma melhor, né, a população. Mas existe sim alguns monitoramentos aí que ninguém sabe. E ultimamente, da mina 18, nem o Estado, nem a Braskem ainda detém nenhuma posição do que está nesse momento ali de ajuste, ou se aquilo ali paralisou, se esses redemoinhos estão voltando, nada. Ou ainda há preenchimento com água, ninguém informa nada. Segundo a Defesa Civil, o chefe da Defesa Civil disse que está tudo sob controle. Assim como estava sob controle anteriormente. Aí foram tirar o povo de madrugada das... Exatamente, O que é que falta? Aí eu venho cobrando, né? Quer dizer, não há confiança nas informações. Não há. As pessoas às vezes chegam e dizem assim, professor, eu confio mais no que o senhor coloca aqui do que o próprio Defesa Civil. Pessoas que eu nem conheço, né? Então, assim, confia na gente que é professor na universidade, e, né?
Então, o que acontece? Hoje não tem uma base de dados da Prefeitura de Maceió e, na verdade, não tem uma base de dados para nada, né? Não tem nem base de dados nem para a mina, nem tem base de dados para problema de mobilidade, de meio ambiente. A gente não tem nenhum tipo de base de dados. Eu vi, né, algumas pessoas falarem que vai ser lançada uma base de dados da Prefeitura. Em decorrência, eu acho, dessas críticas que a gente vem fazendo, né? Isso é desse descaso, né? É, mas Como é que a administração da cidade não tem informações? É mais ou menos aquilo. O condomínio não tem, o síndico não tem informação do que está sendo gasto. vazamento, É. algo que ele não identificou, nem promoveu nada, nem fez nenhum esforço. É mais ou menos o que está acontecendo em Maceió, né? A prefeitura não tem informações ou é refém dos criminosos. Isso, porque não tem informação, né? E outra coisa, até para comprar equipamento depende dos criminosos para poder comprar o equipamento. Porque aí é outro assunto que a gente vai tocar, é esse acordão deles que fizeram a uma resistência, né, da população. Mas isso é um outro ponto. E basicamente, a universidade fez essa coleta da qualidade da água, mas sobre a questão específica do movimento, do que está acontecendo ali, né, com as minas, se elas se há um colapso também das demais, o que é que está acontecendo, ninguém tem informação de nada. Essa é que é a realidade. Nenhuma. Não tem informação. Não tem informação, e aí colocam no Instagram de que tem 70 equipamentos, estão monitorando e botam os equipamentos lá, inclinômetro, sismógrafo e tal. Tá, mas cadê os dados disso? Se você tem uma rede de equipamentos, você deveria ter uma base de dados online, até para que pesquisadores de outras universidades, outras defesas civis, né? O país inteiro se debruçasse e ajudasse, tem uma solução, tem uma tecnologia nova, pode melhorar, isso aqui pode... Ou seja, a gente tem um plano de ação. Só que a gente não tem nenhuma informação. A única informação que a gente tem vai o chefe da Defesa Civil para o Instagram e diz, está tudo bem, medimos lá e está tudo bem. Mas ninguém tem... Cadê os dados, né? Para o pesquisador olhar e dizer, realmente está tudo bem. Por que está tudo bem? Por isso, por isso. Então, ninguém tem informação. A única informação que a gente tem foi a que a UFAO essa semana deu. Porque a situação mais grave de afundamento é exatamente ali, toda aquela área do Mutange, Bom Parto, Bebedouro, ali é a parte mais baixa que está sofrendo. As evidências são bem claras nisso. Nisso, consequentemente, também tem problema com outras regiões, porque, primeiro, né, inviabilizou o VLT, né? Sem falar na vida das pessoas, nos prédios públicos, nada disso que é um contencioso absurdo. Mas, por exemplo, uma cidade que não tem plano de mobilidade urbana, o VLT que ia para a região metropolitana, esse sumiu. E foi um investimento caríssimo, né? Caríssimo. Então, a prefeitura, ninguém diz por onde é que vai mudar essa linha do VLT. Parece que estão esperando o quê? Que afunde mais? O que é que vai acontecer com o VLT? O VLT está no silêncio. Está na borda do desastre ali. Do desastre, exato. Por isso que eles foram retirados rapidamente, né? Isso. Lá atrás. Então, aquela linha já não vai ser possível mais, porque eu ouvi o Abel Galindo dizer que a água vai chegar na encosta. Vai afundar, Bebedouro. O diâmetro. Então, imagina 35, você vai somando aí, se colapsar ao longo do tempo, você vai ter um lago ali, ou seja, um braço da lagoa vai criar um braço ali da lagoa e vai afundar aquilo ali. A tendência natural, e antes da mina 18, antes do acidente da Braskem de 2018, lá em 2018, antes já tem estudos da própria Agência Nacional de Mineração, já tem um monte de estudo que está vindo à tona agora, né? Que demonstra que estava afundando Pinheiro, Parto do Farol. Em 2021 que se juntou a mina, né, e deu aquele colapso que deu ali em Pinheiro, que tremeu e causou aquele impacto enorme que tirou aquelas pessoas dali. Então, assim,
Isso foi só com 3 minas. 18, 20 e 21, se eu não me engano. E as outras? E as outras, né? Como é que estão? É. Então ninguém tem. E aí a mobilidade, o que acontece? Você vai tirar o VLT, já tirou. Ali no Pinheiros, tinha no plano diretor traçados de mobilidade urbana de metrô. Tinha traçados de novas vias, descendo ali pelo Bebedouro. Tinha uma duplicação ali da General Hermes, né? Ali que vai para que sobe, né? Então, assim, tinha um monte de projeto para aquela região. Só que agora você tem essa porção da cidade que está adormecida, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, aí querem fazer um parque, querem fazer, né? Tem um monte de ideia aí, né? Mas, assim, para mobilidade, não. A gente vai ter que reestudar, eu sempre falo isso. A gente tem que repensar um novo plano diretor, uma nova cidade, uma nova mobilidade. Então, assim, e impacto na cidade toda. Porque eles, por exemplo, eles estão demolindo os prédios todos, então deixando a estação do Bebedouro. Vai ficar ali como fator histórico, porque se a parte da parte ali que dá com as minas naquela A parte, igreja, Zé Lopes, sim, vão ficar ali e o percurso do VLT não terá mais. Talvez até logo eles já mudaram o percurso da via de fuga, que na verdade não está sendo usado como via de a fuga. rota, né? A rota de fuga está sendo utilizada para que desafogue o trânsito da Fernando Lima. Lá do Calmon ali. Porque aí eles estão passando Atrás da igreja ali. e eles já passaram agora o trânsito para uma situação mais difícil, mais complicada, mas fizeram porque senão aumenta o engarrafamento na Major Cícero Góes Monteiro, na Fernando Lima, mas tudo isso está sem nenhum planejamento. Não se fala absolutamente nada sobre essa questão. O foco aí é grave porque o foco é saber essas minas, o que vai acontecer com as demais. Você falou apenas 3 aí nesse aspecto. Então, essa é a grande interrogação do problema, né? E aí, porque monitoramento. as atitudes do governo, nesse caso da prefeitura, a CBTU não se pronuncia dessa questão, não é? Mas a prefeitura não diz. Nós não vamos ter mais VLT ali. Eles não falam. Eles não abrem o jogo, como diz na gíria. Eles não abrem o jogo. O jogo está preso nessa questão, não é, para a população. Então, o que é que vai ficar, o que vai restar dessa parte baixa que dá para a Lagoa Mundaú? Ela será ocupada e daí o que vai se transferir do próprio processo do VLT? Porque lá atrás eles já falavam em fazer um novo traçado. É isso que você mais ou menos disse aí. Isso. Não é? Mas é um problema para a cidade. Né? Porque aquela porção do Pinheiros, do Farol, está em estudo. Isso hoje não tem como fazer mais porque o bairro Bebedouro está afundando mesmo. Ou seja, a conexão que você tinha entre a região ali, Mutange, Flechais, Goiabeira, Vila Saém, Sim. Você meio que rompeu. Aí do outro lado você tem Bom Parto, Levada, Cambona, e no meio você tem um buraco. Como é que você vai fazer mobilidade? Aí você não tirou, não removeu essa população, mas você vai ter um impacto econômico dessa região, né? Social, econômico. E eles vêm pedindo para sair de lá, né? Já assim. Porque as pessoas estão ficando isoladas. É o caso dos flechais. Isso. Na verdade, quando falam os flechais, eram tradicionalmente, agora estão até mudando o nome da Lagoa Mundaú para Laguna. Né? Se isso melhorasse as condições da lagoa, eu até ficaria satisfeito. Laguna é um nome técnico e tal, mas na história de Maceió, na história de Alagoas, é a Lagoa Mundaú. Né? Lagoa do Norte. Lagoa do Norte, Lagoa Mundaú, que se popularizou. Então, se for para essa situação de uma população que está toda próximo a essa área que está sob permanente monitoramento, você tem aí da região dos Flechais para frente, já tinha uma área que é uma reserva, né? É uma reserva, uma área de proteção ambiental, muito embora a prefeitura nunca tenha feito um zoneamento, é um descaso total, absoluto. Eles iam até construir um conjunto habitacional ali, chegou até aí ao Ministério Público. Eu lembro. Ficam todos calados, todos, não é? Naquela questão. Até o Ministério Público tem sua culpa nisso,
porque ficou calado quando se reagiu, que eles falavam que ali até não era uma área, na discussão, no debate, eles diziam que não era área de preservação ambiental. Ora, a APA, Catolé Cardoso, Isso. vai até a caixa d'água da Xande Bebedouro, em linha reta para a Lagoa. Onde tem a Pra dentro doutora da Lagoa. do Catolé Cardoso, né? Exato. Tanto é que tinha esse nome. É. Foi até no governo do Geraldo Bulhões. Governo Geraldo Bulhões, que tomou essa atitude que foi muito boa. Só que essa sequência do zoneamento que se cobrou permanentemente, nem comitê de bacia, Não. nada funcionou. É um descaso total. E aí insiste em não incluir os flechais, que eram conhecidos como flechal de baixo, flechal de cima. O Ricardo Melro, doutor Ricardo Melro, pela Defensoria Pública, existe uma ação civil pública movida pela comunidade ali, os afetados, né, que é pelo MUVB, e o Ricardo se ampara em dados técnicos. Então pediu à Universidade Federal de Alagoas, através da Faculdade de Arquitetura, para fazer um laudo. A gente foi lá, fez o levantamento para saber se tinha isolamento social ou não. A gente foi lá, olhou, fez todos os estudos técnicos. Aí fizemos 5 abordagens. Aí tem abordagem ambiental, essa que você falou agora, ou seja, a gente pegou todos os mapas do IBAMA, os mapas do ICMBio, e ali sim é uma área de preservação ambiental. Então, não podia ser nem ter ninguém ali. Depois você tem a questão da barreira. A CPRM diz, tem mapas, e eu botei no relatório isso, tá? Isso está nos autos do processo, mostrando que ali é uma área de deslizamento de encosta. Inclusive, lá em 1932, teve uma cheia gigantesca que desabou, matou um monte de gente ali nos flechais. Tem jornal de Alagoas, Sim, da época, né? Então, isso é histórico. Ou seja, independente da mina. Não tô falando nem da mina. Você tem o isolamento ali de transbordamento da lagoa, que às vezes ela enche, né? E às vezes afeta aquela população. E aí tem o bebedouro que não existe mais. Então, aquela população vendia banana, vendia, né, a sua siriguela, o seu sururu, no mercado lá em Bebedouro, naquela região de Bebedouro, perto da estação. Existia uma vida em Bebedouro, sim, a feirinha tradicional né? do Bebedouro. Que essa população levava as coisas para lá. O que está acontecendo hoje? Vá no centro da cidade de Maceió. Você acha que se essa população que está nesses locais, elas continuam ainda a tirar as coisas, elas estão se deslocando para o centro, para vender no centro da cidade. Você vai no centro da cidade, tem um cara vendendo banana, não sei, né? É cheio de camelô. E antes eles contavam com o VLT, né? Era o trem, depois virou VLT. E aí ele levava para o centro. Mas Nem isso. quer dizer, então assim, tá surgindo alguns lugares, o povo vendendo banana, inhame e tal, porque o pessoal tá fugindo e tentando viver. E fica isolado lá. Tanto é que tinha uma projeção que a CBTU fez a estação tradicional do Bebedouro e a poucos quilômetros fez outra estação, porque havia uma população ali. Isso, Né? isso. Ela está lá de pé, né? Tal a projeção, o que fizeram na época. Então, tudo isso é o rescaldo, né, disso que está acontecendo. O mais absurdo, Regis, para fechar essa questão dos flechais, é que estão isolados. Sábado passado, eu digo que eu tenho muito contato com o pessoal, eu faço parte do movimento, não sou afetado, mas faço parte, sou coordenador técnico, né? Faço parte lá da associação. Um morador morreu no chão de sua casa, sábado passado, pedindo ajuda na rua, socorro e tal. Tem áudios, inclusive saiu na imprensa. Eu recebi esse áudio das pessoas que moravam lá, porque a SAMU não chegou a tempo. Depois levou 12 horas para chegar ao pessoal do IML. Então, essa situação hoje dos flechais. As pessoas estão morrendo no chão de sua casa, porque estão isoladas, não tem um mercadinho, não tem uma farmácia, não tem um posto de saúde. É deprimente. E o prefeito foi para a mídia falar. Tá lá, tem gravação dele, tá lá, na rede social dele, né? Vamos retirar o pessoal dos flechais. Mas até agora nada foi feito. A justiça negou. Botaram um bom parto, né? A Braskem disse que não. Então, assim, eu não sei que tipo de castigo essa população, né, tem que passar. É algo assim absurdo, né? A gente fica até emocionado. Talvez se o prefeito morasse ali nos flechais, né, ele estivesse trabalhando para... Ele não vai lá, né? Regis. Ele não vai lá. Não vai, porque
É uma desmoralização que está acontecendo com aquela população. Quem conhece, quem mora em outros bairros, dê um pulo próximo, vá conhecer a realidade de isolamento que se encontra os flechais, né? E tem um projeto urbanístico para lá, você sabe disso, né? É. Aí o pior de tudo, e aí eu fui totalmente... Ele que inventou esse projeto, essa cascata, né? Projeto de requalificação urbana dos flechais. E aí eu critico duramente... Parou de falar sobre isso. Eu critico duramente e mostro todas essas questões que eu falei, CPRM, lá tem uma APA, tal, dizendo, olha, e tem outra coisa que eu não falei. O plano diretor da cidade de Maceió, e aí eu digo, pode acessar, macrozona número 6. Lá tem um mapeamento, né, o plano diretor de 2005, que eu estou falando, né, que está muito atrasado. Já venceu, inclusive, né. Tá lá dizendo, ali a áreas flechais, tá lá, uma mancha cinza, dizendo, área de restrição urbana. Como é que o Ministério Público vai e chancela um acordo onde existe legalmente, está no plano diretor isso. É uma área de restrição urbana, é uma área de APA, é uma área que tem risco de desabamento pelo CPRN. Então, todos os elementos legais a gente colocou no relatório e a gente foi negado pelo município, e que, inclusive, Regis, é uma visão negacionista incrível, porque eles negam o que a gente escreve. Do ponto de vista científico, a gente bota mapa lá. Então, assim, eu não entendo. Assim, eu fico muito decepcionado pela gestão municipal de ver que tem pessoas negacionistas lá dentro da prefeitura que negam a ciência, negam a universidade, negam os estudos, né, como negaram lá atrás, né, a Braskem, né, a gente vem avisando. Né? Então, assim, esse projeto que existe, tem lá um monte de placa e eles querem fazer. Como é que você vai fazer uma requalificação urbana no lugar que está isolado? Que uma mina desabou? Realmente eu não entendo. E assim, e se fizer essa requalificação urbana, vão gastar milhões para fazer, e depois se desabar aquelas minas e tiver impacto lá. É prevaricar, porque você sabe que tem um problema, quer fazer um projeto, insistir num projeto, que sabe que pode dar um impacto, e aquele projeto se servir de nada. Então você tem todo o estudo de isolamento, e não é só dar o FAO, não. Tem 6 estudos foram feitos, Regis. Então, dentro dessa ação civil pública, com a Defensoria Pública, tem antropólogo, arquitetos, tem geógrafos, tem engenheiros. Então, E o Flechal de Cima, historicamente, você até citou aí, sempre teve problema de deslizamento de barreira ali também. Sempre foi uma área preocupante toda temporada invernosa. Quer dizer, é uma oportunidade até de resolver todas essas questões. exatamente. São questões que estão ao longo de décadas em aberto. Agora, a prefeitura, nessa questão do Flechal, foi mais irresponsável ainda, porque foi no momento que não aparecia a mina 18, a tal da mina 18, nem o pavor que estabeleceram nessa situação, estava em banho-maria para encontrar uma requalificação da área. Mudaram até o nome, né, para os flechais, e a campanha intensa da Braskem em cima disso. Isso. Né? Mas a Braskem já fala, inclusive, de perfurar, buscar salgema em outros pontos em Maceió e fora dele, né? Você sabe que é ali que o Abel Tenório, em 1968, né? Professor Abel Tenório, em 68, lá na década de 70, mais ou menos, 60, 70, quando perfuraram ali, né, o petróleo, depois foi fazer a prospecção para salgema, achou ali, e aí como é o nome? O História de Alagoas, que é do amigo nosso. Sabe de Almeida? Não, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tem o site História de Alagoas. O Tizianelli. Tizianelli, isso. Do Tizianelli, que ele coloca lá, tá lá. Ele inclusive atualizou esse artigo antigo. Esses dias ele atualizou. Ali embaixo, no botão, tem 0,5 bilhões de toneladas de salgema de alta pureza. Essa região que você está falando aí, que aí lá tem o Abel Tenório, diz isso lá no artigo que o Tizianelli escreveu. Essa região onde foi explorado tem a mina, que colapsou. Essas 35 minas tem 0,5 bilhões de toneladas de salgema. Na região entre o aeroporto Zumbi dos Palmares, indo até Barra de Santo Antônio, pegando Paripoeira, e Pioca, aquela região por baixo, tem 20 bilhões de toneladas. Você tem 40 vezes mais salgema nessa região do que tem na Nungutange. Então os caras estão em cima não é bilhões, trilhões de dólares de salgema.
Então, é por esse motivo pelo qual a Agência Nacional de Mineração deu, né, a possibilidade de fazer prospecções nessa região. Já foi feita. Então, assim, esse discurso de tirar essa algema, vamos tirar essa algema do Pontal, vamos botar em um lugar mais distante para não causar. Então, assim, existe toda uma manipulação de informação nessa. Então, assim, dessa questão, né? Mas há, inclusive, um projeto proibindo essa mineração de salgema no estado. Isso é um exagero? Ou é possível esse trabalho de mineração existir ainda depois de tudo isso que aconteceu? Segundo especialistas, geólogos dizem que é muito o tipo de extração de salgema, né, a 1.000 metros de profundidade. Você tirar o salgema, né, pressurizando a água, gerando salmoura, fica resquício de salmoura lá. E aí começa a corroer e vai abrindo, né, essas minas vão ficando maiores. E isso é o risco, né? Em países como o Chile, eles tiram sal bruto. Eles conseguem ter sal, jazido de sal, né, a céu aberto, então eles conseguem fazer tudo isso que a salgema faz, só que sem furar, né? Eles têm uma região que produz sal, né? Como tem no Rio Grande do Norte, né? Então, assim... É uma visão de concepção de modelo de desenvolvimento, se você vai continuar com o extrativismo, se você vai reformular esses conceitos desses subprodutos que vêm dessa industrialização, né? E esse tipo de exploração que a salgema faz, né, que a salgema, depois Triquem, depois Braskem faz, segundo especialistas, é muito perigosa e na Bahia já tem crateras abertas. Só que é numa região rural, a 1.000 quilômetros de distância da população, e a cratera, cada dia que passa, vem abrindo mais. Tem fotos. Mas esse jogo está preso, não se fala efetivamente em fazer a transferência do que jamais deveria ter sido instalado, que era a própria indústria na parte sul da cidade aí, Trapiche. Em cima da Restinga, né? Pontal, Trapiche, sobretudo aquela região ali, né? Em cima de uma restinga. Isso não era para ter sido implantado. Mas isso não é objeto de discussão. Parece que há uma resistência em manter essa situação, né, nesse nível de garantia do funcionamento da indústria, mesmo se sabendo que isso lá atrás já inviabilizou essa região da cidade, porque qual a mudança urbanística que aconteceu na Siqueira Campos, que era uma avenida respeitada de residenciais, né? Grandes eventos, respeitada, bem mantida e tal. Agora virou o corredor ou das funerárias ou da morte para Braskem, né? E a funerária, inclusive, que não tem nem espaço mais, né? Nos cemitérios que tem na região. Tudo inviabilizado. Né? Então ali é um transtorno total de uma parte belíssima de movimentações de dunas que não devia ter sido feitas, uma série de atividades que ali estão e que não está entrando nessa agenda. A prefeitura cala dessa questão, as autoridades não discutem mais profundamente com as consequências já em curso das minas. E outra coisa, você tem exploração lá do lado norte da cidade, né? Esses dutos vão passar pela cidade, Regis. Porque eles não vão desmontar a planta industrial do Pontal para fazer ela lá Eu acho muito difícil acontecer isso. Então, ele vai ter sim uma infraestrutura de salmoura, né? Passando dentro da cidade para chegar nessa algema lá no Pontal. Então, assim, tem que ter muito cuidado, por isso que o plano diretor tem que ser discutido, tem a questão da mobilidade, tem essa questão do afundamento do solo na cidade, tem que ser central no debate do plano diretor. É o momento de discutir a cidade como um todo. É isso que mais ou menos a universidade está fazendo, o curso de arquitetura, para provocar, né? Sobretudo as lideranças, a Câmara de Vereadores, tem que acordar nessa questão, né? Não pode ficar mais dessa forma. Mas, Nilson, eu estou satisfeito com a sua participação aqui. O Pé do Ouvido vai estar sempre batendo nessa questão. Primeiramente porque nós sabemos isso na prática. Minha mãe morava 64 anos no Pinheiro. 64 anos, uma vida. Foi vítima desse processo. Então,
Eu não conheço aqui uma família, muito raramente, que não tenha um parente, um amigo, uma pessoa próxima que não tenha passado por esse problema, não é? Então, esse é o grande desafio para Maceió, e desafio, sobretudo, para a universidade, que tem um papel fora dos muros da instituição para participar da convivência, da vida do povo de Maceió, do povo alagoano. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado e, mais uma vez, você me coloca à disposição sempre, né? E tem outra coisa, a gente tem que deixar claro que falam que foi um acidente, foi um evento, um fenômeno. Não, foi um crime. O que ocorreu foi um crime. Então, as autoridades, às vezes, né, floreiam, dizendo que foi um... Mas foi um Estão crime. maquiando o problema, né? Foi um crime. Então, assim, fico à disposição. Sempre contem comigo e agradeço esse belo papo de sempre. Obrigado a você.